dia 26 de setembro, ocorreram explosões nos gasodutos que ligam a Rússia à Alemanha. Coincidentemente, essas explosões aconteceram no mesmo período em que na Alemanha ocorriam manifestações para que se acabasse com as sanções impostas contra a Rússia por parte da União Europeia, por conta da inflação que todas essas sanções estão causando dentro da Alemanha, num nível não visto há pelo menos 50 anos. O governo de Moscou chamou a atenção para o fato de que, na realidade, quem se beneficiaria mais diretamente de uma interrupção do fornecimento de gás da Rússia à Europa via os gasodutos Nord Stream seriam os Estados Unidos da América. E por que os Estados Unidos da América se beneficiariam de tal ocorrido? Porque, atualmente, dadas as circunstâncias de sanções, os Estados Unidos vendem o seu gás natural liquefeito para a Europa a pelo menos 4 vezes o preço que a Europa costumava pagar para a Rússia. Mas por que essas explosões intrigam? As rupturas em gasodutos são muito raras. A hipótese de atentado é a mais crível, porque as explosões, que foram 4 no total, 2 em cada gasoduto, aconteceram ao mesmo tempo praticamente. O Nord Stream 1 pertence, na sua maior parte, à empresa estatal Gazprom russa, que liga, como a gente já falou, a Alemanha e a Rússia pelo Mar Báltico. O gasoduto Nord Stream 1 já tinha parado de enviar gás à Alemanha por alegação dos russos de necessidades de reparação técnica, ou seja, de manutenção, desde o final de agosto deste ano de 2022. O Nord Stream 2 faz o mesmo trajeto em paralelo ao Nord Stream 1, mas o Nord Stream 2 nunca chegou a entrar em funcionamento, embora esteja pronto desde 2021. Mas só isso é suficiente para que essa história toda intrigue? Não. Na verdade, o Ocidente acusa a Rússia da autoria dos atentados, alegando que assim a Rússia faria subir o preço do gás, já que uma rota de fornecimento de gás estaria agora fechada, dessa forma diminuindo a oferta de gás no mercado e fazendo subir o preço, já que a demanda não se reduziria concomitantemente na mesma proporção. Mas a Rússia já tinha fechado essa rota. A torneira está do lado da Rússia. Por que então a Rússia destruiria uma infraestrutura que lhe pertence? Outra pergunta que cabe fazer é: sabe-se que existe um gasoduto que vai da Noruega até a Polônia. Este gasoduto serve como válvula de escape, no presente momento, à falta de gás russo na Europa. Este gasoduto cruza os gasodutos Nord Stream e não tem nada a ver com a Rússia, ou seja, não pertence ao governo russo. Portanto, se, como acredita o Ocidente, a ideia da Rússia, ao destruir os gasodutos, fosse mandar um recado de que as infraestruturas começariam a não mais ser poupadas dentro desse contexto de guerra com a Ucrânia, por que então a Rússia não bombardeou o gasoduto Báltico, este gasoduto do qual nós estamos falando nesse momento? Este sim utilizado para aliviar a falta de gás que a oferta russa está fazendo na Europa. O que foi que concluíram as investigações sobre o que ocorreu com os gasodutos Nord Stream? Veja bem, no dia 6 de outubro deste ano, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, comunicou que a Rússia, primeiro, não seria convidada sequer a participar das investigações sobre as explosões. Mas qual é o sentido de excluir a Rússia das investigações na questão dos gasodutos que lhe pertencem? Na verdade, nenhum. Mas os vazamentos nos 2 gasodutos que foram detectados, repito, no dia 26 de setembro, aconteceram nas zonas marítimas econômicas
exclusivas de direito da Suécia e da Dinamarca. E o que disseram as investigações? De acordo com as investigações preliminares que foram conduzidas pela Suécia, pela Dinamarca e pela Alemanha, que foi convidada a investigar, se constatou, no último dia 18 de novembro, que as explosões dos gasodutos Nord Stream foram provavelmente fruto de uma sabotagem. Abre aspas. As análises feitas mostram restos de explosivos em vários dos objetos estranhos encontrados. Foi o que disse o procurador sueco Mats Ljungqvist, que comanda a mencionada investigação preliminar. Apesar de tudo isso que nós mencionamos, os países da OTAN dizem ainda suspeitar que a Rússia seja a autora dos atentados que destruiu seus próprios gasodutos. O presidente russo Vladimir Putin chamou o ato de terrorismo internacional e apontou para o fato de que ele beneficiaria os Estados Unidos, a Polônia e a Ucrânia. Por quê? Isso porque, em caso de não funcionamento do Nord Stream, as únicas vias de venda de gás natural para a Europa, a partir da Rússia, passam a ser os gasodutos que cortam o território polonês e ucraniano. Dessa forma, Polônia e Ucrânia não correm o risco de ficarem desabastecidas de gás caso a Rússia queira exportar gás para a Europa como um todo. E os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm total interesse em interromper a venda de gás russo para a Europa, para que os Estados Unidos possam, eles, venderem o seu gás natural liquefeito. Em todo caso, tudo isso que aconteceu serviu de pretexto para a OTAN aumentar sua presença militar no Mar Báltico e no Mar do Norte, com pelo menos 30 navios suplementares, além de aviões de patrulha e possivelmente alguns submarinos. É o que disse o secretário-geral da OTAN, o general Jens Stoltenberg. Mas os gasodutos Nord Stream, por acaso, eram um ponto pacífico dentro dos países da União Europeia e também para os Estados Unidos antes de serem construídos? Nós já falamos sobre a questão dos gasodutos e você pode acompanhar isso nesse vídeo que provavelmente vai aparecer aqui para poder se aprofundar na questão. Mas eu refresco um pouco a sua memória. Antes mesmo da guerra na Ucrânia, os gasodutos Nord Stream já tinham enfrentado a oposição dos Estados Unidos, da Ucrânia, sobretudo, alegando que a Europa ficaria dependente energeticamente da Rússia, o que pode ser verdade. Mas na prática, os Estados Unidos só queriam vender o seu gás no lugar do gás russo e a Ucrânia queria garantir que o gás russo, do qual ela também precisa, passasse por ela antes de chegar à Europa. Essa oposição, portanto, à construção do Nord Stream 2 pode ser vista dentro da Europa no documento escrito pelo Parlamento Europeu intitulado, abre aspas, Nord Stream, questões econômicas, ambientais e geopolíticas. Esse documento ajuda muito a entender quais são os interesses políticos e geopolíticos inerentes à questão energética. Uma das fontes desse documento é um livreto da CIA chamado The World Fact Book, que mostra quem são os maiores produtores de gás em nível mundial. Segundo esse livreto, em 2017, os dois países que mais produziam gás natural no mundo eram os Estados Unidos, com 7,7 trilhões de metros cúbicos por ano, e, em segundo lugar, a Rússia, com 6,6 trilhões de metros cúbicos por ano. A segunda informação que chama a atenção é que, dentro da Europa, existem 22 países que produzem gás. No entanto, todos esses 22 países somados produzem apenas 0,3 trilhões de metros cúbicos por ano, e coloca a Europa em uma situação de grande dependência de fontes externas a ela mesma para se abastecer do ponto de vista energético. Mas a Europa sempre foi energeticamente dependente? Nem tanto. O que é, então, que a onda verde ambientalista do final do século XX
e do começo agora do século XXI tem a ver com o que se disputa no tabuleiro de xadrez da geopolítica internacional atual. A verdade é que a Europa comprou, na prática, a narrativa da transição energética para ontem. Ou seja, deixar de produzir energia fóssil, como petróleo, gás e carvão, e viver de energia solar e eólica. Além disso, com os movimentos ecologistas ocidentais considerando a energia nuclear como uma fonte de energia perigosa e suja, as usinas nucleares na Europa foram pouco a pouco sendo fechadas e desativadas. O problema é que as energias renováveis não têm hoje ainda a capacidade para abastecer a sociedade. Então, essa energia que a Europa abriu mão de produzir ela mesma teve de ser buscada em outro lugar do planeta. Daí o fato de que a questão do gás russo se torna tão importante para a atualidade. Um exemplo dessa, que nós denominamos aqui autossabotagem energética europeia, pode ser o fechamento da usina nuclear Superphénix, na França, nos anos 1990, que fez parte de um acordo entre socialistas e partidos verdes, uma usina nuclear esta que hoje poderia servir em parte para compensar a falta que faz o gás russo devido às sanções aplicadas contra o país da Rússia. Responsável por esse acordo na França foi o político Lionel Jospin, que até os dias de hoje é maldito por uma parte dos intelectuais do pensamento social francês, sobretudo no atual contexto de escassez energética. E onde é que os gasodutos entram na jogada? Mais uma vez, para entender a geopolítica dos gasodutos em detalhes, é necessário que você assista este vídeo que nós já elaboramos. Mas voltando, o gasoduto Nord Stream 1 está em funcionamento desde 2011. Ele é o canal que mais fornece gás à Europa. Para se ter ideia, em 2021, 40% de todo o gás russo vendido à Europa passou pelo Nord Stream 1. Aliás, 43% do gás que a Europa importa vem normalmente da Rússia, com a Noruega em segundo lugar, ocupando a posição com 23%. Mas, se por um lado a Europa depende do gás russo, é bem verdade que a Rússia também depende da venda de gás para a Europa, correto? Sim. No entanto, o que esse documento que nós mencionamos do Parlamento Europeu diz de interessante sobre isso é que ele diz que desde 2014 a Rússia fechou um acordo com a China por 30 anos de fornecimento de gás e começou a construir o gasoduto chamado Yakutia Khabarovsk Vladivostok. Ele foi terminado em 2019 e já funciona para o fornecimento de gás da Rússia para a China. Já em 2020, a China já importou 4,1 bilhões de metros cúbicos de gás da Rússia e a tendência é aumentar. Portanto, pode-se dizer que os russos, a partir de 2014, foram mais precavidos com relação a futuros imprevistos para com os seus parceiros econômicos europeus do que o contrário. Ora, diante do sucesso da empreitada do gasoduto Nord Stream 1 a partir de 2011, e uma vez que o gás é considerado uma energia mais limpa do que o petróleo e do que o carvão, com a Alemanha recebendo diretamente esse gás a partir da Rússia e redistribuindo para os seus vizinhos, as empresas Gazprom, Royal Dutch Shell, E.ON, OMV e ENGIE, em 2015, decidiram financiar a construção do Nord Stream 2, um gasoduto que faria o mesmo percurso paralelamente ao gasoduto Nord Stream 1. A construção desse gasoduto ficou pronta em setembro de 2021. Mas, antes de ficar tudo pronto, todas essas empresas, à exceção da Gazprom, retiraram parte dos financiamentos com medo de multas depois de uma carta assinada por vários chefes de Estado da União Europeia se opondo à construção desse gasoduto. A saber, os países que assinaram a carta:
República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, Polônia, Eslováquia, Romênia e Lituânia. Mas nós temos o direito legítimo de suspeitar dos Estados Unidos nos atentados contra os gasodutos Nord Stream? Na verdade, sim, e eu explico. Existem pelo menos duas declarações que podem levantar suspeitas sobre uma participação direta ou indireta dos Estados Unidos na sabotagem aos gasodutos. Declarações que já aconteceram em um contexto de tensão na Ucrânia, desde 2014, quando os Estados Unidos patrocinaram um golpe de Estado, como nós já abordamos lá, e reaproximaram a Ucrânia do seu arco de aliados. Antes da invasão russa, mas já em 2022, o presidente Biden afirma, durante um encontro na Casa Branca com o chanceler alemão, categoricamente que se a Rússia invadir, abre aspas, deixará de haver um Nord Stream 2, acabaremos com isso, fecha aspas. Perguntado por um jornalista sobre como ele iria fazer com que isso acontecesse, ele respondeu, abre aspas, prometo que seremos capazes de fazê-lo, fecha aspas. E ele acrescenta, a Alemanha anunciou que iria suspender o aval para o funcionamento do gasoduto e nós não hesitaremos em tomar outras medidas se a Rússia continuar a escalar o conflito. Se, por um lado, é verdade que os países mais ricos da União Europeia já têm sofrido com as restrições energéticas e o aumento de preços, é difícil imaginar como se sairiam os países mais pobres da União Europeia, caso, por exemplo, da Hungria, se não tivessem sido liberados de aplicar as sanções contra a Rússia. A ministra húngara da Justiça, Judith Varga, diz que não tem nada a ver com Putin ou com ser solidário ou não à Ucrânia. Nós precisamos do gás russo, afirma a ministra. A pergunta que grita aos nossos ouvidos dentro desse contexto é: se a Rússia tem a torneira do gás do lado dela, qual é a vantagem em destruir essas infraestruturas caríssimas que lhe pertencem? O que se sabe é que, de acordo com o relatório entregue pela investigação realizada, os vazamentos ocorreram em decorrência da utilização de centenas de quilos de materiais explosivos e causaram danos que podem, a depender das análises futuras, ser irreversíveis. O problema é que a água salgada entra no tubo e corrói o mesmo por dentro, além do fato de que provavelmente foi expelida para a atmosfera uma quantidade de metano numa concentração nunca antes vista. Mas esta última informação não tem sido muito divulgada. Com vocês, a hipocrisia. How dare you!